Meus prezados irmãos, boa noite, muita paz a todos. Eu quero agradecer ao convite do Educandário Espírita Joana d'Arc, essa casa irmã de oração e trabalho, que eu me sinto também fazendo parte dessa casa de oração, por ter dado meus primeiros passos na doutrina espírita, no educandário, quando minha avó me levava quando eu ainda era criança. Então, um abraço fraterno e vamos para mais um estudo. O estudo da noite é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Obediência e Resignação. A mensagem mediúnica do Espírito Lázaro. Primeiramente, o motivo da escolha desse tema, a escolha foi minha, por conta da obediência ser uma virtude muito em falta na atualidade. As pessoas resistem a obedecer, não querem obedecer. Percebemos na humanidade e nas famílias a ausência da obediência. As pessoas não querem seguir ordem, querem agir por conta própria, usar a própria liberdade para agir como desejam. E, na verdade, percebemos a necessidade da obediência para manter a harmonia interior. Primeiramente, iremos conceituar essa virtude. A gente foi no dicionário para buscar o conceito da obediência para ver a sua importância. A obediência é o ato ou efeito de obedecer, certo? Condições ou qualidade do obediente. Então, o que é obedecer? É submeter-se à vontade de alguém. Então, quem submete à vontade de alguém ou de outro, essa pessoa é obediente. Primeiramente, a gente se assusta com a palavra submissão, porque você vai abrir mão da sua vontade para seguir a vontade de outro. Mas, como diz a lição do Evangelho, a obediência é o consentimento da razão. Então, lembrando Kardec também, ele diz que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A obediência precisa ser consciente. A obediência não pode ser uma obediência cega. Então, na lição também, o Espírito Lázaro, ele afirma que a obediência deve ser ativa e deve ser doce. Então, a obediência, ela não deve ser cega, mas deve ser ativa e deve ser pelo seu consentimento e para o seu bem. Na verdade, o sentido dessa lição veio no sentido das orientações espirituais que nós recebemos para o momento que a humanidade passa, diante das nossas paixões e imperfeições, diante dos nossos desejos e vontades próprias, diante das atrações pelas coisas materiais, precisamos, para a nossa própria felicidade, escutar as orientações da espiritualidade. Então, o sentido dessa lição é a importância de que nós escutemos as orientações espirituais e as sigamos para o nosso bem. Daí a necessidade da obediência para que possamos ter essa disciplina interior, certo? Malbataã, que é um escritor, um contador de histórias, ele conta uma história bem interessante. O pai vai de encontro à filha, tá o pai caminhando, e a filha vem ao longe. Separando os dois, tem uma linha de trem, e o trem vem bem rápido. Quando a filha avista o pai, ela sai correndo bem rápido para abraçar o pai e encontrá-lo. Então, para que a filha não morresse e o trem não a atropelasse, o pai diz: pare. Quando o pai diz pare, a filha para imediatamente. Ela obedeceu. Então, Malbataã encerra a história dizendo: a obediência lhe salvou a vida. Essa história ela é impressionante, ela é impactante, porque dificilmente as crianças de hoje vão obedecer de imediato a ordem de um pai. É muito importante que no processo de educação possamos educar nossos filhos, conversar, explicar a importância da ordem, a importância de obedecer, por que obedecer, que obedecer vai ser para o bem da criança, certo? Então, as regras que se criam para se obedecer é para que possa se manter a ordem.
Mas é importante também que a pessoa que recebe as regras possa entender a importância delas para a sua ordem interior, para seu bem. Porque imagine uma casa em desordem, certo? Imagine um ambiente em desarmonia. Então a necessidade da obediência é para manter a ordem. Mas antes que se mantenha a ordem na casa, é preciso que essa ordem seja interior, certo? Então, na lição também, o Espírito Lázaro fala que a obediência é uma virtude e faz salvar, e o vício faz perder. Fala também da sociedade da época do Cristo, uma sociedade corrompida, uma sociedade que estava cedendo às paixões. A gente pode também comparar a nossa sociedade atual, onde há uma presença muito grande da liberdade absoluta, há uma abertura. E aí a gente vê que nem sempre, muito pouco, uma liberdade, quando ela é usada impensadamente, ela vai trazer bons resultados. Então daí a gente vê a importância da obediência em nossas vidas. O orgulho e a desobediência faz também a pessoa ter uma dificuldade muito grande de adaptar-se a normas, a regras. Quando alguém lhe dá uma ordem e a pessoa não quer obedecer por questão de rebeldia, então a obediência é uma virtude muito importante e às vezes por orgulho a pessoa não quer obedecer. Na lição também do Evangelho Superiores e Inferiores, os espíritos amigos nos orientam em relação ao superior não abusar do seu poder e da sua autoridade, e ao inferior a resignar-se. É um processo difícil, mas precisamos se adaptar às normas, às regras, e é importante também que a obediência ela seja consciente, para que a pessoa não saiba por que deve obedecer, porque está obedecendo. Por isso que se diz que é o consentimento da razão, que é importante que você tenha uma ordem interior, saiba o que quer. E a obediência também, periodicamente, deve ser revista, porque nem sempre o que você está obedecendo é por seu bem e é por bem de quem está em volta. A gente vê na sociedade a presença forte do fanatismo, da alienação, a pessoa passar a acreditar em alguma coisa cegamente, quando na verdade esse comportamento, essa conduta está lhe fazendo mal e a própria pessoa não está se percebendo. Então é importante que a obediência ela passe pelo crivo da razão, ela seja uma obediência consciente e crítica, certo? Então, o Espírito também, Lázaro, ele fala que uma coisa marcante na sociedade atual, na época de Kardec, a gente pode também caracterizar para o mundo atual, que é a atividade intelectual, certo? Então, quanto maior a atividade intelectual, há uma criticidade em relação a obedecer, a pessoa quer seguir os próprios pensamentos, ter suas próprias decisões, importante também esse tipo de atitude. Agora, a obediência à lei divina vai chamar a necessidade de uma virtude também muito importante, que está muito próxima à obediência, que é a humildade. A pessoa, quanto mais inteligente, quanto mais estudioso, ela vai entender o porquê das coisas. A gente pode até fazer uma associação com a adolescência dos nossos filhos. Quando criança, eles são totalmente obedientes, praticamente obedientes, mas da adolescência, quando eles começam a dar seus próprios passos, essa obediência muitas vezes é vista em xeque. Começam a haver os conflitos entre pais e filhos, e na verdade aí vem a importância dessa atividade intelectual, ela ser direcionada para o bem, relacionada à humildade e trazer também um balanço, um equilíbrio com o bem comum. Então, a obediência se torna uma virtude muito necessária no mundo atual, em função das pessoas estarem seguindo seus próprios pensamentos, seus próprios impulsos e muitas vezes se entregando à paixão
e a uma vida desregrada, certo? Ainda sobre a obediência, o apóstolo Paulo faz uma reflexão, que essa reflexão é utilizada numa mensagem da Federação Espírita Brasileira, está na internet e no site da Federação, a mensagem A Quem Obedeces. Então, na mensagem diz que o homem obedece a toda hora. Agora, obedecemos a quê? Aos nossos impulsos, às vaidades humanas, às opiniões alheias. Então, precisamos, nas nossas escolhas, fazermos periodicamente essa reflexão a quem estamos obedecendo. Então, o apóstolo Paulo afirma o seguinte: e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então aí Paulo faz a ponte entre a obediência, a salvação e a obediência aos ensinamentos do Cristo. Lembramos bem que Paulo, recém-convertido, ele afirma o seguinte: aquilo que eu não quero, eu faço, e aquilo que eu quero, não faço. Fazendo referência aqui da dificuldade em você conseguir colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Mas no final da vida, o apóstolo Paulo fala assim: o Cristo vive em mim. Muito importante a gente trazer esse ensinamento, essa vivência dos ensinamentos do Cristo para as nossas vidas. Porque, como se diz sempre, falar é mais fácil do que vivenciar. E o mais importante, no final de tudo, é vivenciarmos a nossa doutrina. Mas também queremos trazer aqui o exemplo de nosso irmão Gandhi, que, com certeza também, com inspiração divina, ele foi levado a desobedecer o sistema do imperialismo inglês na Índia na década de 30, 40. Então, o nosso irmão Gandhi, ele teve uma postura política na época e social, religiosa também, que ele afirmava: a religião me fez político e a política me fez religiosa. O sal era proibido de fazer a sua colheita lá na Índia. Foi o que Gandhi fez. Percorreu toda a costa indiana e colheu o sal. Ao longo do percurso foi juntando multidões de pessoas e aí, ao colher o sal diretamente na costa, ele desobedeceu o sistema. Agora, Gandhi defendia uma resistência pacífica, enfrentou o sistema inglês sem derramar uma gota de sangue, de forma pacífica, e inspirado pela uma obediência ao que ele acreditava ser o correto, em defesa da liberdade, da justiça e da igualdade entre todos. Agora, referente ao não entendimento, às vezes, de uma ordem que você dá, Neo Lúcio, ele conta uma história, que um pai dá uma ordem ao filho e o filho não cumpre essa ordem, não cumpre completamente como o pai tinha explicado. Às vezes acontece isso, não é, meus irmãos? A gente dá uma ordem e a ordem não é cumprida ou não é entendida, ou às vezes a gente não obedece perfeitamente de acordo com a ordem que nos foi dada. Então, Neo Lúcio chama o filho, pega 30 moedas, manda esse filho viajar e levar essas 30 moedas de presente a um amigo distante. Chegando lá, está ocorrendo uma festa e o filho entende que o amigo do pai não estava precisando das moedas. Participa da festa, mas guarda e não entrega. Voltando, encontrando o pai pergunta: e aí, deu as moedas? O filho diz: não. Chegando lá, encontrei uma festa e vi que seu amigo não estava precisando do dinheiro. Aí o pai falou assim: volte lá e dê as moedas. Não devemos ajudar os amigos só quando eles estiverem na miséria. Então, o pai deu uma ordem, mas no final deu uma lição. Porque o importante não é só ajudarmos os amigos na miséria, mas estarmos sempre nos ajudando em fraternidade. Agora, quanto à resignação, meus irmãos, parece que ela é oposta à obediência, mas no conceito de resignação, a resignação, segundo o conceito que pesquisei, é o consentimento, é a obediência ao seu destino. Então, vejam que se não for bem entendida a resignação e essa obediência ao destino,
pode levar a uma total aceitação de um sofrimento, de uma prova, a submissão cega a um problema que você passa. É claro que diante das provas e dos problemas, precisamos ter uma postura de resignação, de fé, de serenidade, não é isso? Mas se a resignação ela for mal compreendida, pode levar a pessoa ao conformismo. Apesar das provas, apesar das dores que alguém passa, precisamos estar sempre lutando com fé para sairmos da condição de problema, de dor, de sofrimento que estivermos passando, não é isso? Então, a resignação é importantíssima, mas ela não pode ser entendida como conformismo, certo? Então, a lição nos diz que precisamos submetermos ao impulso que os Espíritos nos vieram dar para termos resignação, mas ele diz assim: ai do preguiçoso, ai do que cerra ao entendimento. Então a resignação não nos livra do entendimento, o bom entendimento do que está acontecendo conosco, dos passos que precisamos dar para sair daquela tempestade, certo? Resignação e serenidade diante da dor, mas sempre caminhando, sempre avançando para sair da prova. Os Espíritos dizem o seguinte: nós somos guias da humanidade em marcha, certo? E eles vieram nos submeter o freio e a espora, e essa espora às vezes dói. É a verdade que nos visita muitas vezes, como o Neo Lúcio também conta, de um homem leproso que vivia numa caverna e sentiu um mau cheiro muito grande, mas não sabia que o mau cheiro vinha dele. Então na caverna ele ora, sofre e ora e pede o socorro divino. Vai a paciência, vai a fé, vão várias virtudes, mas o homem se resigna, mas depois volta a reclamar, volta a sofrer. No final, vai a visita da verdade. Quando a verdade chega, ilumina toda a caverna e o homem vê que a causa do mau cheiro não está na caverna, está nele mesmo, em suas imperfeições. Então, na verdade, nesse caso aí, a verdade ela foi dura, mas iluminou a caverna, iluminou o interior do homem, mostrando que a causa da dor estaria e sempre está em nós mesmos, certo? Então resignemos-nos, mas junto com a resignação que possamos continuar dando os passos necessários para sairmos da condição de dor. Afinal, não devemos ser masoquistas, certo? Então o Espírito também diz: toda resistência orgulhosa terá cedo ou tarde de ser vencida, certo? Resistência à orientação que os Espíritos nos dão, à orientação que eles estão prontos para se aproximarem e nos darem as orientações necessárias. Eu me lembro também no filme André Luiz e no livro também, quando ele está lá em nosso lar, chama Gúbio, começa a perguntar, falar, e não para de perguntar, e Gúbio lhe dá um copo d'água para que ele fique com aquela água na boca, né, bochechando, certo? Para poder silenciar. Muitas vezes na dor a gente fica reclamando, fica remoendo a nossa dor, mas há momentos também que precisamos parar, certo? Parar para sossegar o coração, refletir, fortalecer a nossa fé e na oração também vislumbrar os passos e os caminhos para sair daquele problema de dor. Me lembro também, Paulo Estevão, que o pai de Abigail, Estevão, ele voltando para casa, passa pela guarda, complementa a guarda, aí leva uma pisa. Mais na frente ele vai, passa sem falar com a guarda, apanha novamente porque não falou. Chegando em casa ele se revolta por conta do maus tratos que ele recebe da guarda romana e decide procurar os superiores do governo romano naquela localidade. Muitas vezes, diante das provas, a gente se coloca na condição de rebeldia, de não aceitar as dificuldades que passamos, e essa condição de peso e de dor nos leva muitas vezes a levar a nossa cruz com mais peso e mais sofrimento. Não é, meus irmãos? Então, precisamos aceitar sem conformismo, acalmar o nosso coração,
seguir com serenidade, sem rebeldia, obedecer os desígnios da lei divina, entender o motivo da nossa dor, escutar o nosso coração, construir relações melhores com o nosso próximo. E se o caminho está pesado, se você precisa decidir para tomar outras direções, precisamos também amadurecer para não ficar no conformismo de ter que conviver com a dor num período muito longo, quando muitas vezes nós precisamos mudar, tá certo? Jesus também nos diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, no processo de dores que cada um de nós carrega, que possamos levar esse jugo com suavidade, mas que a nossa resignação não seja masoquismo, que possamos caminhar, levar a nossa cruz, mas caminhar sempre para sairmos da condição de dor. Ainda em relação à nossa dor, há uma história que conta o quanto um agricultor sofreu e chorou a perda da sua colheita diante de uma tempestade que atingiu a sua lavoura. Ele se recolheu à sua choupana e chorou um dia, 2, 3, quase uma semana. Daí, o seu mentor espiritual se aproximou e falou o seguinte: irmão, enquanto tu choravas, a plantação se refazia. Parte da plantação mais resistente voltava a crescer. Então, meus irmãos, diante da dor, a vida lá fora segue. A vida não para. Tudo se renova, tudo cresce. Então, diante da dor, diante da dificuldade, que a nossa postura seja de renovação, seja de luta, seja de enfrentamento da dificuldade com muita coragem, com muita fé. Afinal de contas, sempre temos decisão, sempre podemos fazer escolha, e que a nossa obediência ao Senhor na submissão não seja uma obediência cega, não seja comodismo. Em relação à obediência, nós podemos também refletir sobre o livre-arbítrio na questão 843 do Livro dos Espíritos, que pode complementar e trazer essa contribuição ao nosso estudo da importância do livre-arbítrio e de sabermos fazer as nossas escolhas. Questão 843. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? A resposta: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então, meus irmãos, como não somos máquinas, temos sempre escolhas, temos sempre opção, e que possamos ser responsáveis, termos decisões maduras e assumirmos sempre a responsabilidade pelas nossas escolhas. E que essas escolhas sejam escolhas conscientes, sejam escolhas maduras, para que possamos seguir com maturidade. Nesse processo de escolha, nesse processo de decisão, nesse enfrentamento de nossas imperfeições, de nossas paixões, na questão 910, sobre as paixões, essa questão se refere à possibilidade e à certeza, à importância da assistência espiritual nesse nosso processo de caminhada, no processo de vencer as nossas dificuldades e vencermos a nossa dor. Questão 910. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Então o irmão responde o seguinte: se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. Então, essa questão 910, a espiritualidade afirma que a missão dos espíritos amigos é darem a assistência a nós encarnados, casa perfeitamente com a orientação que Lázaro nos dá. Então, que possamos ter fé diante de nossa dor, que possamos enfrentá-la sempre com dificuldade, mas com discernimento, e que não nos falte fé. Então, fazendo as considerações finais do nosso estudo, nós fazemos as seguintes pontuações. Item 1. Que possamos
ter cuidado com a idolatria, com o endeusamento de alguns autores, às vezes autores espíritas, ter cuidado com orientações espirituais que nem sempre são as melhores. O nosso irmão Paulo diz que nem todo o espírito vem de Deus, então que possamos ter esse cuidado, esse discernimento, não endeusar ninguém, sempre analisar a mensagem, seja ela de obra espírita, de irmão encarnado, seja ela uma comunicação espiritual, mas que nunca possamos obedecer cegamente qualquer orientação, que possamos refletir, pensar, amadurecer qualquer ideia antes de tomá-las como verdade, certo? Reavaliar constantemente todo conhecimento que chega às nossas mãos. Outra coisa, toda postura autoritária de alguém, ela vai contribuir para a submissão absoluta de outros. Então, uma postura muito autoritária de alguém que gosta de mandar, gosta de decidir sozinho, a tendência é que outros obedeçam. Quem gosta de mandar com facilidade, quem argumenta muito, a tendência é que outros baixem a cabeça e aceitem essas orientações. Então, o autoritarismo facilita a submissão. E uma postura também muito submissa de alguns vai facilitar que o autoritarismo também surja por parte de outros. Então, tanto submissão absoluta como autoritarismo exacerbado são posturas ruins na personalidade humana e dentro da casa espírita deve se evitar, certo? Então, devemos dar prioridade à decisão, à participação coletiva, todos devem ter espaço para opinar, participar, decidir conjuntamente, para que possamos utilizar o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de obedecer e às vezes mandar, certo? Com o maior equilíbrio possível. O livro O Monge e o Executivo não é um livro espírita, mas traz como modelo a liderança de Jesus, uma liderança com muito amor, com firmeza, mas com muito amor e fraternidade, onde nesse livro o irmão que escreve, ele dá o exemplo de uma pirâmide da liderança modelo como uma pirâmide invertida. Na pirâmide normal, pirâmide normal, quem manda está no topo, quem manda está no topo. Mas na pirâmide invertida, todos estariam para servir, certo? Na pirâmide normal, todos servem a um líder, todos têm que obedecer. Mas na pirâmide invertida, que seria um modelo de liderança democrática, todos estariam para servir a quem chega na casa espírita, a quem chega para ser atendido em qualquer órgão, certo? Então, seria um modelo de liderança com muito amor, uma liderança para servir, não uma liderança para impor sua vontade, não uma liderança para mandar. Então, outra coisa importante, quando for obedecer sua consciência, quando for obedecer a lei divina, para obedecer, antes de obedecer, é preciso conhecer, estudar a doutrina espírita, estudar a lei divina, tomar conhecimento, se apropriar, porque quem não estuda, a possibilidade de ter um entendimento errôneo sobre a lei vai ser muito grande. Por isso o fanatismo, por isso posturas fanáticas diante da lei divina em muitas religiões, para que nós possamos estar numa postura preventiva do fanatismo, de posturas dogmáticas, que possamos tomar o conhecimento como modelo, certo? Como diz o Espírito de Verdade, espíritas, amai-vos instruí-vos, não é isso? Tomemos isso como modelo. Terminando, Neo Lúcio, que é um espírito que traz mensagens através de Chico Xavier, duas obras importantes, Jesus no Lar e Alvorada Cristã, certo? Neo Lúcio, ele conta uma história muito interessante, que é o poder da gentileza. Um professor, uma pessoa inteligente, um educador negro, passa por uma feira e uma madame confunde ele com um carregador qualquer e pede para ele levar a sua bagagem. Ele vai humildemente, obedece e carrega. Chegando no destino, a mulher pergunta o preço da viagem. E aí ele responde: eu sou um professor, não quero que me pague nada, mas preciso de um espaço para ensinar. Essa mulher era irmã do prefeito e através da gentileza e da ajuda que ele presta, ele consegue o espaço para ensinar. Mas imagine se esse homem tivesse uma postura rebelde, de desobediência, se tivesse uma postura de não ajudar, ele não ia conseguir chegar até o seu fim. Então, que possamos
Na hora de obedecer, obedecer. Na hora que precisar mandar também, não recuar. Na hora que precisar dar opinião, dar a nossa opinião, mas democraticamente, com muita fraternidade. E diante da dor que possamos sofrer, mas com resignação, mas sofrer sem comodismo, e sofrer com aprendizado, e sofrer caminhando para sair da dor. Muita paz para todos. Deixamos o abraço de quem faz o Grupo Espírita Evangelho de Jesus no Lar. E também deixamos o abraço a todos os trabalhadores que fazem o Educandário Espírita Joana d'Arc. Muita paz e Deus nos abençoe. Em relação ao meu estudo, venho trazer aqui duas notas explicativas. A primeira, que é a citação que nem todo espírito vem de Deus, é de João. João capítulo 4, versículo 1, e não de Paulo. E que quando eu me refiro a ter cuidado com alguns autores da literatura espírita, da literatura em geral, de encarnados ou desencarnados, esse cuidado deve ser o cuidado do crivo da razão que precisamos ter. Não quis me referir especificamente a nenhum autor. Já dizia o apóstolo Paulo, lê de tudo, retendo o bem. Muita paz para todos.